te consolar. E com muita sabedoria enxugar teu pranto e te mostrar mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas tuas mãos. E nesta vida é abençoado, e na outra vida terá salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz botar água na rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua, se preciso for o mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer aqui uma oração a Deus. Nós estamos aqui diante de Deus e parte da igreja do Senhor aqui reunido para estarmos abençoando o casamento da Leudi e o Aguinaldo, né? E desejo no nosso coração que Deus esteja abençoando vocês, esteja nos conduzindo em tudo e que a graça dele esteja sobre as vossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Tu és aquele que conhece todas as coisas, nas Tuas mãos estão as vidas dos homens. Aqui diante do altar do Senhor está o Teu filho, o Aguinaldo, a filha, a Leudi. Senhor, que Tu, na Tua bondade, os uniste, ó Deus querido, pelos laços do matrimônio. E eu quero pedir ao Senhor agora que venha confirmar esta união, abençoando e trazendo, ó Deus eterno, aleluia, toda sorte de bênção sobre a vida deles. Como ministro do Senhor, como autoridade espiritual, eu quero, Senhor, nesta noite, abençoar e profetizar, ó Deus querido, sobre a vida deste casal. Que eles possam ser, ó Deus, cheios do Teu Espírito, que possam caminhar contigo nessa jornada, para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor, pode se sentar. Eu quero ler o texto da palavra esta noite para nós. Para mim é sempre um privilégio, uma honra poder celebrar cerimônias de casamento. Já fiz muitas, não é? E principalmente se tratando de pessoas amigas, muito próximas, né? O Aguinaldo é um grande irmão, ali eu conheço há algum tempo, e o desejo do meu coração é que Deus possa abençoar vocês, e que vocês possam seguir nessa caminhada felizes com o Senhor. Eu quero deixar aqui um texto em 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a excelência do amor. E tudo que a gente fizer neste mundo tem que ser com base no amor. O amor tem que ser a alavanca que nos impulsiona, né, para a felicidade, para a alegria, para o que a gente faz aqui. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sintetia.
E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é amor. Amém? Eu estava ali pensando em alguma coisa para falar aqui, em poucos minutos, né? Dizer algumas coisas relativamente à questão de casamento. E hoje de manhã eu estava meditando uma palavra, ela não tem nada a ver com matrimônio, mas o Espírito Santo me levou a falar alguma coisa dentro disso para vocês e para todos nós aqui, não é? E hoje eu estava meditando no livro de Levítico, capítulo de número 2, onde o Senhor fala sobre as ofertas de manjares. E ali orando e pensando, o Espírito Santo disse que quando nós entramos em uma relação, em um casamento, em uma relação a dois, isso de uma certa maneira é um sacrifício, não é? É um sacrifício que nós apresentamos, não é? A Deus, primeiramente, porque nós entregamos as nossas vidas dentro dos moldes daquilo que a palavra de Deus diz que deve ser para o matrimônio. E Deus colocou aqui algumas condições, eu achei interessante, sobre essa questão da oferta de manjares. Está escrito assim: quando alguma pessoa oferecer uma oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Capítulo 2, versículo 1. Então, aqui fala de como deve ser o sacrifício e oferecer a Deus. Primeiro, teria que ser uma oferta de flor de farinha. A flor de farinha era a farinha mais pura, não é? Era a farinha mais refinada do trigo. E quando você entra para dentro de um relacionamento, uma das coisas, um dos ingredientes para um relacionamento dar certo é a pureza de coração, a pureza de alma, a pureza de sentimentos, né? A Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, que eles verão a Deus, né? Então o primeiro ingrediente que Deus coloca aqui é a pureza, não é? É termos um coração puro, é termos sentimentos puros. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos na vossa relação, no vosso casamento, vocês precisam buscar de Deus um coração puro, porque isso agrada a Deus. Nunca deixar, inclusive, quando falei sobre o amor tudo sofre, tudo espera, não suspeita mal. Isso fala de pureza, não é? Outro ingrediente dessa oferta que deveria ser apresentada a Deus era que essa oferta ela tinha que ter azeite, né? Uma relação a dois, como é a vida conjugal, sem a unção do Espírito Santo, sem a presença, porque o azeite fala da unção, fala da presença do Espírito Santo, não é verdade? Aleluia! Descendo e descendo sobre as nossas vidas, né? Esse sacrifício ele teria que ter azeite, ou seja, tem que haver unção de Deus. Às vezes a gente pensa que o casamento é uma união física, assim, é uma união física de uma união que foi feita antes no mundo espiritual. Ela é mais espiritual do que física, não é? Ela tem a sua parte física, porque o homem deixa o seu pai e a sua mãe e une-se à sua mulher. Mas o principal de todas as coisas é a parte espiritual. E sem unção, nada funciona, não é verdade? E a outra coisa que tinha que colocar sobre
esta oferta que seria apresentada a Deus era o incenso, não é? Uma relação a dois, para que dê certo, precisa ser regada com muita oração. Amém. O incenso fala da oração, não é? Fala da oração dos santos, dos justos, não é? E principalmente oração em conjunto. Eu vejo casais que não conseguem orar juntos, não é? Uma das deficiências conjugais hoje é a incapacidade que os casais têm de orar juntos. Eu sei que cada um tem a sua vida espiritual com Deus, sua vida de oração com Deus, pessoal e individual. Mas vocês agora é um só corpo. E dentro disso, precisam ter uma vida de oração em conjunto. Colocar diante de Deus os vossos ideais, os vossos objetivos, as vossas aspirações. Colocar diante do Senhor e permitir que o Senhor, por meio da oração, se mova nas vossas vidas. Havia uma outra coisa que precisava ser acrescida a essa oferta, e está no versículo 13, que diz que toda oferta ela precisava ter sal. O sal fala da temperança, do tempero, do equilíbrio das coisas, não é? Nenhuma relação sem equilíbrio ela vai longe, né? E o equilíbrio, ou o domínio próprio, ou a temperança, como queiram, é uma das partes do fruto do Espírito, que é gerado pelo Espírito Santo em nossas vidas, né? Essa capacidade de ser temperado, de ser equilibrado, de ter domínio próprio, né? Por que muitas das vezes eu vejo casais que apontam o dedo um para o outro, acusam uns aos outros, acham que sempre o outro está errado? Eu falo de equilíbrio, não é? Mas hoje de manhã, lendo esse texto, e agora à tarde tentando trazer uma aplicação para o casamento, né? Havia duas coisas que não podia ter na oferta. E não podia ter na oferta de manjares. A primeira dela era fermento, né? Não podia haver fermento na oferta de manjares. E dentro do casamento também não pode haver fermento. O fermento, Aguinaldo e Odin, fala da hipocrisia, fala da mentira, da falsidade, do engano. Se vocês querem uma vida abençoada por Deus, o engano não pode fazer parte dessa vida. A hipocrisia não pode fazer parte das nossas vidas. Tem que ser uma relação com base na transparência e na confiança. Não é? Amém? Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje há muitas mulheres que escondem muitas coisas dos seus maridos, com medo deles ficar bravo. Já vi muitas irmãs falar comigo: não, eu não falo com ele, porque se eu falar com ele vai ficar muito bravo. Ah, eu não falo com ela, porque senão ela adoece, fica brava. A relação tem que ser baseada na transparência, na verdade, dos fatos, e nunca na hipocrisia. Porque a hipocrisia, né, é algo que desagrada extremamente ao Senhor. Jesus combateu muitas coisas nessa vida, mas há uma que ele combateu com veemência, que foi os hipócritas, né? Os hipócritas do seu dia. Jesus, ele tratou-os com a veemência, porque a hipocrisia, Deus não tolera isso. E quanta hipocrisia hoje há dentro dos casamentos, estão dentro das igrejas hoje. Quanta mentira, engano, quanta falsidade. Que Deus nos ajude, gente, a sermos transparentes. Mas havia um outro ingrediente que não podia ter, e esse me surpreendeu, que é o mel. A oferta de manjar não podia ter mel, né? E eu comecei a pensar o que seria o mel, e me ocorreu algo do Espírito. O mel é aquilo que de mais doce a natureza pode produzir, o que de mais perfeito em termos de doçura que a natureza pode produzir. E o Espírito Santo dizia para mim assim, que por mais que tentemos produzir algo e demos o nosso melhor,
isso não basta para que haja um casamento feliz. Isso não é suficiente para que a bênção venha sobre a vida conjugal. Precisa, acima de tudo, de ser colocada a nossa vida conjugal no altar. E o altar fala da cruz. É lá que tudo se torna perfeito. Até as imperfeições se tornam perfeitas quando é colocadas na cruz. E fora da cruz, a perfeição, o seu melhor, se torna imperfeito. Porque o que torna todas as coisas aceitáveis é o sacrifício de Jesus. Mas aí você poderia pensar que o mel poderia ser outra coisa. Por exemplo, há muita gente que tem um mel no salário. Tem uma lábia. O brasileiro lá no Brasil usa muito isso quando a pessoa tem uma lábia. Ele diz, ele tem mel, não é? Ele falando tem mel. Mas é só para passar na boca só, né? Depois, lá no ventre aquilo vira fel, porque nos lábios é mel. Mas na verdade o texto não fala desse tipo de mel. O texto fala do mel como sendo aquilo que a natureza humana consegue produzir de melhor. O nosso melhor não consegue trazer felicidade à parte de Deus ou à parte do sacrifício de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Olha, eu não pensava em pregar hoje. Só para fazer uma oração. Assim com essa palavra no nosso coração. Esses ingredientes são importantes demais. Pureza, não é? A ação do Espírito. As orações, a oração em conjunto. E o equilíbrio das coisas. É que traz uma vida, faz uma vida conjugal muito feliz. Tira a hipocrisia. Não é. Não é? Não tente fazer as coisas do seu jeito. Deixa Deus agir. Ele sempre sabe o que é melhor. Amém? Vamos então às promessas, já que estamos aqui fazendo casamento, fica de pé. Eu quero perguntar agora, viram de frente do outro. Vamos, a igreja fica de pé também, que vocês têm aqui desse momento. Irmão, não, você promete diante de Deus e da igreja do Senhor que está aqui presente, de mim ministro do Senhor, que você recebe a irmã Leodir como sua legítima esposa para viver com ela segundo o que foi ordenado no santo trato do matrimônio. Promete honrar, respeitar, cuidar dela, tanto na alegria como na tristeza, tanto na saúde como nas enfermidades, e promete ser fiel a ela até que a morte nos separe. Você promete? Sim, eu prometo. Irmã Leodir, você promete diante de Deus, da igreja do Senhor e de mim, ministro de Jesus, Senhor, que você recebe esse homem, um homem como o seu legítimo esposo, para viver com ele segundo o que foi ordenado no santo trato do matrimônio. Promete amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele e se manter fiel a ele até que a morte nos separe, seja na doença, seja na saúde, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. Você promete assim? Sim, eu prometo. Diante do que eles acabaram de prometer, eu vou passar agora a entrega das alianças. Está aqui em minhas mãos. Estas alianças, que é símbolo do amor verdadeiro. Por que a aliança é símbolo do amor? Porque o amor é algo infinito. O amor é algo que não tem começo nem fim. Porque o amor é o próprio Deus. É a representação do próprio Deus. Essa aliança aqui, irmãos, ela nunca pode ser quebrada, porque se ela for quebrada, não pode ser remendada, não pode ser emendada, não tem como. Assim é o vosso pacto, o compromisso que vocês estão assumindo um com o outro, ainda que já o fizeram diante das autoridades civis, mas estão fazendo agora diante de mim, ministro do Senhor Jesus. A aliança, ela não pode ser quebrada, porque se ela for quebrada, tem que ser feita uma nova aliança. Então essa aliança é para ser mantida, assim como o vosso compromisso é para ser mantido na presença de Deus e que vocês possam conduzir as vossas vidas assim. Então nós vamos passar agora, diante do que vocês acabaram de prometer, a entrega das alianças. Agora você vai pegar a aliança e vai repetir as palavras que eu vou dizer. Com esta aliança,
com esta aliança, eu me caso contigo, eu me caso contigo, unindo a ti, meu coração meu coração e a minha vida, e a minha vida, e te faço participante faço de participante todo o meu ser. de todos. Que esta aliança Esta aliança seja o símbolo puro e verdadeiro seja o símbolo puro e do verdadeiro nosso amor. do nosso amor. Pode colocar no meu. Dura coisa. O nervosismo deixa o dedo duro. Já deu certo. Vamos falar assim. Com esta aliança, eu me caso contigo, unindo a ti unindo a minha vida, a minha meu vida, coração, meu coração, e te faço participante e te faço de participante todo o meu ser. de todo o meu Que ser. essa aliança E esta aliança seja um símbolo puro seja um e símbolo verdadeiro e verdadeiro do nosso amor. do nosso amor. Amém. Que coisa linda, né? Dá um aplauso ao Senhor. Agora sim nós vamos orar, não é? A que está reclamando é essa Diante do que daqui. vocês acabaram de prometer, eu queria que vocês se ajoelhassem. E eu queria que vocês dessem as mãos e colocassem a mão. Vem cá, Danilo, vem cá, pastores. Os pastores que estão aqui, então o pastor Danilo, Francisco, todos são isso, pastor Simões. Coloca a sua mão sobre a vida dos seus irmãos. A dela primeiro, a sua depois, a minha seguida. Vamos orar, Jesus. Aleluia, nosso nome é Pai, que estamos Graças te damos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, ó Pai, que ó Deus se une, Senhor, nesse ato, Deus querido, agora, ó Pai, que a vida dos dois se torna uma só. Ó Deus, nós, como servos do Senhor, estamos aqui, Pai, aqui na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, para abençoar esse casal. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é quem une, é o Senhor que abençoa, o Senhor é quem dá sustento, provisão e todo cuidado que o casal precisa, que a família precisa, Senhor. Ó Pai, que esteja com eles todos os dias, esteja com teus filhos, ó Pai querido, todos os dias para guardar, para abençoar, para livrar do mal, Senhor, sustentar os dias difíceis, ó Pai querido, para renovar as suas forças, ó Pai querido, em nome de Jesus, dirige a vida dos teus filhos. Sei, ó Pai querido, que o Senhor tem propósito para eles, ó Pai. Que o Senhor cumpra a tua vontade, que o Senhor cumpra o teu propósito na vida deste casal, Senhor. Em nome de Jesus, eles são teus, ó Pai, são teus. O Senhor os use na tua obra, o Senhor os use, ó Pai querido, segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós, como servos do Senhor, abençoamos este casal, abençoamos agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Visto como vocês decidiram entrar no santo estado do matrimônio, fizeram aqui prometendo, dando as mãos, né? Com tantas promessas bíblicas aqui, não é? Eu, como ministro do Senhor, vos declaro casado. Amém. Na vez do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já pode beijar a noite agora. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas e que Ele possa guiar os vossos caminhos desde agora e para sempre. Amém. E agora vocês podem tirar foto, sair. Leva a ver assim. Amém.